Muito bem, pessoal, estamos de volta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Node e banco de dados. Para estabelecer a conexão entre uma aplicação Node, na verdade, entre qualquer aplicação e um banco de dados, você precisa ter um conector, um módulozinho que vai ajudar vocês a conseguirem estabelecer a conexão entre a aplicação e o banco de dados. É esse módulo que vai fazer a tradução e interpretação de qualquer protocolo intermediário que vai garantir a comunicação entre tua aplicação e o banco de dados. Esses módulos normalmente abstraem da gente toda a complexidade de conexão entre a nossa aplicação e o banco de dados. E o que nós, desenvolvedores, temos que fazer para conseguir fazer uso desse banco de dados, armazenar, ler, fazer consulta, inserção, deleção. O que a gente precisa fazer, saber para realizar essas operações? Primeiro, eu preciso saber como o meu banco de dados, qual a linguagem de consulta, linguagem de manipulação o meu banco de dados suporta. Se você estiver trabalhando com banco de dados relacional, a linguagem que você vai precisar entender é o SQL. Se você for trabalhar com banco de dados no SQL, aí vai precisar entender a tecnologia de banco de dados que você está utilizando e ver como qual linguagem de manipulação de dados esse sistema de armazenamento que você escolheu suporta. Nesses vídeos daqui para frente, a gente vai focar em bancos de dados relacionais, especificamente no banco de dados MySQL. E aí você pode usar, compatível com os exemplos que a gente vai fazer, você pode usar tanto o MariaDB quanto o MySQL. Os dois eles têm um core semelhante. É, vamos supor, eles são irmãos gêmeos, quase univitelinos aí, e dá para funcionar nos dois bancos, tanto o MariaDB quanto o MySQL. A gente vai instalar alguns pacotes, algumas dependências, mas tem algumas premissas que a gente vai precisar entender aqui. Para os vídeos que a gente vai fazer, eu vou partir do princípio de que vocês já instalaram o banco de dados na máquina de vocês e que esse banco já está funcionando. Então, quando você instala o seu banco de dados, você já define a senha de acesso a esse banco de dados, a senha de acesso ao usuário root desse banco de dados, é o usuário que a gente vai usar, que é o usuário padrão do banco de dados. Assim que você instala, ele já está lá. E aí eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui. Vou mostrar um pouquinho como é que está o meu ambiente, tá? Aqui no meu ambiente eu vou usar para executar as consultas, eu vou usar um cara chamado adminer. O adminer ele é um cliente para acesso ao banco de dados MySQL, é um cliente web que se acessa pelo navegador. Do mesmo jeito que a gente tem um adminer, tem outras opções. Tem o PHP MyAdmin, que também é uma opção muito boa. Independente de qual opção você vai usar, só escolher uma que funcione. Se você não quiser usar interface gráfica, sim, a gente tem também a opção de usar linha de comando. Aqui eu tenho a opção de via linha de comando estabelecer a conexão com o meu banco de dados. Só que pela linha de comando é tela preta, tá? Você vai usar e manipular na telinha preta aqui, não tem muita interface gráfica não. E aí aqui eu estou executando o comando MySQL-H, que é o endereço do host. Aí aqui que você coloca o IP da máquina que você quer se conectar, da máquina onde está rodando o banco de dados. Como o banco de dados está rodando na minha máquina local, eu estou colocando aqui 127.0.0.1. Então, "-H", depois do H eu boto o IP. Depois eu boto um "-P" maiúsculo e digo a porta aonde o meu banco de dados está rodando. Nesse caso aqui, para o meu caso, está a porta 3307, porque o banco de dados que eu vou usar está rodando na porta 3307 na minha máquina, mas a porta padrão do MySQL é a porta 3306. Mas como eu já estou com essa porta sendo usada por outra instância do banco de dados aqui, eu estou criando um banco isolado só para esse exemplo. "-U" e especifico o usuário. U é de user, então coloca aqui usuário. E "-P" para informar a senha. Só que a senha ele vai me pedir quando eu der Enter. E aí eu boto aqui a senha do meu banco. Pronto, entrei.
Se eu quiser ver aqui quais são os bancos de dados que existem no meu SGBD, eu boto aqui show databases. A gente vai usar esse cara aqui, ó, esse CRUD node. Inclusive, eu vou dar até um drop database para gente CRUD para criar ele do zero, tá? Então, se eu der agora um show databases, ele sumiu. Só tem esses outros aqui que são os bancos de dados que são criados automaticamente pelo MySQL. Beleza. Então, eu posso ir por aqui. Quem não gosta muito de trabalhar com linha de comando pode se conectar pela interface gráfica aqui do web, né? Então, vou botar aqui a senha. Logou. E aqui ele tá com... Deixa eu dar um F5 aqui. Pera, deixa eu sair que ele ainda tá em cache. Eu acho que ele ainda tá com aquele banco que eu apaguei. Pronto. Agora sim. Aqui pela interface gráfica também é a mesma coisa. Eu posso clicar aqui para executar comandos SQL e aí eu escrevo um comando SQL aqui que pode ser um create database, select, seja lá o que for. Se eu quiser voltar para a tela do banco de dados, eu clico aqui em cima em DB e aí ele volta para a listagem dos bancos de dados. No vídeo seguinte, a gente vai efetivamente começar a criar o banco de dados. Então, eu espero que para o próximo vídeo você já tenha um ambiente preparado de banco de dados. Se não tem banco de dados instalado ainda, instala. Tem cheio de tutorial na internet ensinando a fazer isso. Então, não vou gastar energia com isso aqui não, tá? Então, até o próximo vídeo, hein?